Queridos irmãos e irmãs em Cristo, a liturgia de hoje nos convida a refletir sobre a nossa atitude diante de Deus e dos seus sinais em nossa vida. Será que somos como as cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum, que viram os milagres de Jesus, mas não se converteram? Será que somos como o Faraó, que oprimiu o povo de Deus e não quis reconhecer o seu poder? Ou será que somos como a mãe de Moisés, que confiou na providência divina e salvou o seu filho? Será que somos como os humildes e sofredores, que procuram o Senhor continuamente e louvam o seu nome? Não endureça o seu coração diante de Deus, mas abra-se à sua misericórdia e graça. Primeira leitura. Deus tem um plano para cada um de nós, mesmo nas situações mais difíceis e perigosas. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, um homem da família de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela concebeu e deu à luz um filho. Ao ver que era um belo menino, manteve-o escondido durante 3 meses. Mas não podendo escondê-lo por mais tempo, tomou uma cesta de junco, calafetou-a com betume e piche, pôs dentro dela a criança e deixou-a entre os caniços na margem do rio Nilo. A irmã do menino ficou a certa distância para ver o que ia acontecer. A filha do faraó desceu para se banhar no rio, enquanto suas companheiras passeavam pela margem. Vendo, então, a cesta no meio dos caniços, mandou uma das servas apanhá-la. Abrindo a cesta, viu a criança. Era um menino, que chorava. Ela compadeceu-se dele e disse: "É um menino dos hebreus." A irmã do menino disse, então, à filha do faraó: "Queres que te vá chamar uma mulher hebreia, que possa amamentar o menino?" A filha do faraó respondeu: "Vai." E a menina foi e chamou a mãe do menino. A filha do faraó disse à mulher: "Leva este menino, amamenta-o para mim, e eu te pagarei o teu salário." A mulher levou o menino e amamentou. Quando já estava crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou como filho e lhe deu o nome de Moisés, porque, disse ela, eu o tirei das águas. Um dia, quando já era adulto, Moisés saiu para visitar seus irmãos hebreus, viu sua aflição e como um egípcio maltratava um deles. Olhou para os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e escondeu-o na areia. No dia seguinte, saiu de novo e viu 2 hebreus brigando, e disse ao agressor: "Por que bates no teu companheiro?" E este replicou: "Quem te estabeleceu nosso chefe e nosso juiz? Acaso pretendes matar-me, como mataste o egípcio?" Moisés ficou com medo e disse consigo: "Com certeza, o fato se tornou conhecido." O faraó foi informado do que aconteceu, e procurava matar Moisés. Mas este, fugindo da sua vista, parou na terra de Madiã. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A primeira leitura nos conta a história do nascimento de Moisés, o libertador do povo de Deus. Ele nasceu em um tempo de opressão e perseguição, quando o faraó mandou matar todos os meninos hebreus. Sua mãe, porém, não desistiu dele, mas o colocou em uma cesta no rio Nilo, confiando na providência de Deus. A filha do faraó encontrou a cesta e adotou Moisés como seu filho. Assim, Deus preservou a vida de Moisés e preparou o seu caminho para ser o líder do seu povo. Essa leitura nos mostra que Deus tem um plano para cada um de nós, mesmo nas situações mais difíceis e perigosas. Ele cuida de nós com amor e nos chama a colaborar com a sua vontade. Salmo responsorial. Deus se compadece dos humildes e dos pobres que clamam por Ele. Ele é bondoso e fiel aos que confiam nele. Humildes, procurai o Senhor Deus, e o vosso coração reviverá. Na lama do abismo eu me afundo e não encontro um apoio para os pés. Nestas águas muito fundas vim cair, e as ondas já começam a cobrir-me. Por isso, elevo para vós minha oração, neste tempo favorável, Senhor Deus. Respondei-me, pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha. Pobre de mim, sou infeliz e sofredor. Que vosso auxílio me levante, Senhor Deus. Cantando eu louvarei o vosso nome e agradecido exultarei de alegria. Humildes, vede isto e alegrai-vos.
O vosso coração reviverá, se procurardes o Senhor continuamente. Pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres, e não despreza o clamor de seus cativos. O salmo responsorial de hoje é uma oração de confiança em Deus diante das dificuldades da vida. O salmista expressa a sua angústia e aflição, mas também a sua esperança e gratidão. Ele reconhece que é pobre e sofredor, mas sabe que Deus é fiel e compassivo. Ele pede a Deus que o atenda em sua necessidade, mas também louva o seu nome por sua bondade. Ele exorta os humildes a procurarem o Senhor continuamente, pois ele atende à prece dos seus pobres e não despreza o clamor dos seus cativos. Esse salmo nos ensina a confiar em Deus em todas as circunstâncias, pois ele é misericordioso com os humildes e arrependidos. Evangelho. Deus não quer a nossa condenação, mas a nossa conversão. Ele nos chama à penitência e à fé. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque, se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não. Serás jogada no inferno. Porque, se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. O Evangelho nos apresenta as palavras duras de Jesus contra as cidades onde ele realizou muitos milagres, mas que não se converteram. Jesus lamenta a incredulidade e a dureza de coração dessas cidades, que rejeitaram os sinais do reino de Deus. Ele as compara com as cidades pagãs de Tiro, Sidônia e Sodoma, que teriam feito penitência se tivessem visto os mesmos milagres. Ele anuncia que elas serão julgadas com mais rigor no dia do juízo. Esse Evangelho nos alerta sobre a necessidade de acolhermos a palavra de Deus com fé e obediência. Deus não quer a nossa condenação, mas a nossa conversão. Ele nos chama à penitência e à fé. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos mostra que Deus é misericordioso com os humildes e arrependidos, mas severo com os orgulhosos e teimosos. Ele nos oferece a sua graça e o seu perdão, mas também nos pede a nossa resposta de fé e conversão. Ele nos convida a reconhecer os seus sinais em nossa vida e a colaborar com o seu plano de salvação. Ele nos chama a sermos como a mãe de Moisés, que confiou na sua providência e salvou o seu filho, como os humildes e sofredores, que procuram o Senhor continuamente e louvam o seu nome, como os discípulos de Jesus, que seguem o seu caminho de amor e serviço. Que possamos, então, abrir o nosso coração à voz de Deus e deixar-nos transformar pela sua graça. Que possamos, assim, testemunhar o seu reino no mundo e alcançar a sua glória no céu. Amém. Deus resiste aos orgulhosos, mas dá a sua graça aos humildes. Sejamos humildes diante de Deus e dos homens.